E o versículo de número 10. Amém? Diz assim a palavra de Deus: de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, Jesus disse a quem, igreja? A Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Quem diz amém comigo? Glória a Deus. Para que a gente se familiarize com o que Deus quer falar conosco hoje à noite, essa mensagem Jesus ele dá diretamente a Simão, também chamado Pedro. Jesus diz para ele que a partir dali, pois o termo diz assim, de agora em diante, daquele momento ali que ele estava falando, Pedro, Simão, seria pescador de homens. Serás pescador de homens. E a gente precisa conhecer um pouco o Simão, pois os irmãos sabem que ele é irmão de André, primeiro discípulo que João relata que Jesus chamou, esse que passou a conhecer Jesus, o Messias, e ele é quem leva Simão para ser apresentado a Jesus. Simão ele é nascido em Betsaida, ele é pescador de profissão, é rude, é iletrado, não é doutor da lei, de personalidade forte, morava em Cafarnaum, pois casou, era um homem casado, e fez o seu local de habitação de morada em Cafarnaum, e também era sócio, vamos dizer assim, tinha uma sociedade com Tiago e João, filhos de Zebedeu, na prática da pesca, ou na atividade de pesca. E eles trabalhavam juntos, pescando. É num desses dias que Jesus vai ter um encontro com Simão e vai dizer a ele que a partir daquele momento ele passaria a ser pescador de homens. Como já falei, ele é levado a Jesus por André, seu irmão. Quando a gente lê João capítulo 1, versículo 40 ou 42, nós encontramos essa narrativa. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, quando André, enviado por João aqui a gente precisa diferenciar, João o Batista, que estava preso, e envia André e um outro discípulo dele, que pelas escrituras dá-nos a entender que é João, irmão de Tiago, que vão até onde Jesus está e creem que ele é o Messias que deveria vir, devido ao encontro que eles têm ali com Jesus. Então ele volta e leva o seu irmão, ele crê e chama Simão, seu irmão, e leva até Jesus. Quando Jesus olha para Simão, ele vai dizer para ele que ele sabe quem ele é, ele conhece a sua história e sabe o que vai acontecer com ele. O que é que Jesus está dizendo para Pedro? Eu sei a tua origem, eu sei quem você é e eu sei em quem você vai ser transformado. Porque ele vai dizer, olhando para Pedro, ele diz: tu és Simão, eu sei quem você é. Esse é o tempo presente, eu sei quem você é agora. Aí ele segue dizendo: tu és filho de Jonas, eu sei a tua origem, de onde você vem, isso é o teu passado.
Você tem essa história aí. E sei quem você vai ser. Você será Cefas, que também quer dizer Pedro. Isso é o futuro. Então o que é que Jesus está dizendo aqui? Jesus sabe de onde você vem, onde você está e aonde você vai chegar. Explico melhor para os irmãos. Ele sabe quem você é, ele sabe aonde você está e quem você vai ser. Nem nós, irmãos, nem nós próprios sabemos o que nós vamos ser amanhã, mas Jesus sabe o que nós seremos amanhã. Ele conhece o nosso passado, ele sabe o nosso presente e também o nosso futuro, para a glória do nome dele. Aleluia. Quando a gente vê isso, a gente vai encontrar algumas coisas sobre Pedro. Eu trago para conhecimento dos irmãos. Em todas as listas neotestamentárias sobre os apóstolos, Pedro encabeça todas as listas do Novo Testamento. Todas as vezes que os escritores vão mencionar os apóstolos, Pedro é quem abre essa lista. Mesmo sendo André o primeiro a ser chamado, mas Pedro, desde a hora que foi chamado, desde a hora que teve um encontro com Jesus, ele se tornou um líder, porque isso já era natural de Pedro, aquela liderança, aquele poder de liderar. E antes da morte de Jesus, ele já era o líder desses apóstolos. Após a ressurreição de Jesus, Pedro continua sendo um líder. A prova é tão grande quando a gente lê Atos dos Apóstolos. Quem se levanta? O texto faz questão de dizer: e levantando-se Pedro com os 11. Não cito o nome dos 11, mas cito o nome de Pedro como uma liderança nata, natural de Pedro ser um líder para a glória de Deus. Mas também Pedro, irmãos, ele é o homem que Deus, Jesus, vai usar para abrir a porta da pregação do Evangelho, tanto para os judeus como para os gentios. Pedro é o primeiro a anunciar o Evangelho aos judeus, e Pedro é o primeiro a anunciar o Evangelho aos gentios após a ressurreição de Cristo, após a dia de Pentecostes, após a igreja ser apresentada ao mundo. Dia de Pentecostes ele prega para os judeus, e depois a gente vai ver Pedro pregando para Cornélio no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, tá bom? Em nome de Jesus. Quando a gente vê isso, a gente também tem uma outra informação que Cristo deu em suas mãos, não as chaves do céu, como alguém diz aí, tá? Mas Cristo deu a Pedro um cajado de pastor. Não foi as chaves dos céus, não. Ele deu um cajado de pastor, porque ele vai dizer lá em João capítulo 21, versículos do 15 ao 17, por 3 vezes ele ordena Pedro apacentar primeiro os seus cordeiros e as outras 2 vezes as suas ovelhas. Então ele está entregando um cajado de pastor para pastorear as ovelhas e também os cordeiros do Senhor. Porém, irmãos, depois de entendermos um pouco sobre a história de Pedro, a gente pode ficar perguntando assim para nós: Pedro era diferenciado? Pedro era muito diferente de mim? Eu não tenho nem como chegar nem perto, fazer o que ele fez. Não é bem assim, porque Pedro não é um homem perfeito. Pedro não é um homem perfeito. Pelo contrário, ele é um homem que oscila constantemente. Pedro ele vai de um extremo ao outro rapidamente. Pedro hora está lá em cima, hora está lá embaixo. Pedro tem hora que a fé dele está nas mais altas alturas, tem hora que nem fé tem. Pedro, ele é um homem inconstante. Mas os irmãos percebam que Jesus disse que iria fazer dele um pescador de homens.
E é sobre isso que eu quero trazer a doutrina dessa sexta-feira. Jesus nos faz pescadores de homens. Como fez com Pedro, Ele também quer fazer com cada um de nós. Cada um de nós podemos ser um pescador de homens, mas você pode encontrar muitas limitações em você. Você pode encontrar muitas dificuldades, porque somos fadados a dizer que não podemos, que não temos condições, que somos o menor, que somos o mais fraco, que não temos como ir, tem alguém na nossa frente. Mas a gente vai ver aqui que na história de Pedro, a gente comete as mesmas falhas que ele, mas nem por isso Jesus o despediu, nem por isso Jesus esqueceu dele, nem por isso Jesus descartou ele, nem por isso Jesus deixou de contar com ele. Imagine, irmãos, se eu vou avaliar aqui 7 pontos bem rápidos sobre a inconstância de Pedro, e você vai ver que muitas vezes a gente cometendo essas mesmas falhas. E nem por isso Jesus deixou de contar com Pedro. Por exemplo, primeiro, quando Jesus manda ele lançar as redes para pescar de novo. Lembram desse episódio bíblico? Lucas capítulo 5, versículo 4 e 5. Pedro passa a noite pescando. Quando ele vai chegando na praia, ou ele está na praia ali cuidando das redes para guardar para no outro dia ir para a pescaria novamente, Jesus chega, pede o barco, entra no barco de Pedro, olha para Pedro, pede para que ele afaste o barco um pouco, e Jesus usa ali aquele barco e prega a palavra, ensina aquelas pessoas que estão ali. Quando ele termina de ensinar, ele desce do barco e vai até onde está Pedro e diz a ele: te faz ao mar alto e lança as redes ao mar. Pedro, irmãos, ele é tão rápido em resposta que ele olha para Jesus e na primeira hora ele diz assim: olha, Senhor, pescamos a noite toda e nada apanhamos. Eu sou pescador profissional, já passamos a noite toda aí, desse mar aqui eu conheço tudo. Vamos dizer no linguajar bem atual hoje, a maré hoje não está para peixe não, foi a noite toda, não trouxemos nada. Mas logo em seguida ele diz assim: mas por causa das tuas palavras eu vou lançar rede. Quer dizer, ele diz: olha, para mim não vai sair nada, mas como o Senhor está mandando, eu vou lançar as redes. E por que Pedro faz isso? Porque ele acabara de ouvir um sermão de Jesus e entendeu que ele era mestre poderoso, diferente dos outros mestres que não falava só, mas também agia, praticava e tinha ações naquilo que falava. Então Pedro diz assim: olha, se for só pela experiência eu não vou, mas por causa das tuas palavras eu vou lançar as redes. E ele lança as redes, e para surpresa dele, as redes quase que vão abrir com o barco com tudo. Glórias a Deus. Segundo, Pedro tem fé, irmãos, de andar sobre as águas, mas ao mesmo tempo ele olha para o vento e tem medo e começa a afundar. Olha que coisa interessante. Jesus chama os discípulos para ir para o outro lado do mar. Os discípulos seguem viagem. Jesus fica se despedindo da multidão, a multidão vai embora, ele sobe para o monte, vai orar pela quarta vigília da noite, se não me foge a memória. Ele vai ter com os discípulos, e a ideia de Jesus era passar direto para o outro lado, não era entrar no barco. Pode ler o texto. A ideia dele era passar andando por cima do mar e chegar do outro lado, ficar lá do outro lado esperando os apóstolos chegarem. Quando ele vai chegando perto, eles têm medo, pensam que é um fantasma, e Jesus diz: não tem mais, sou eu mesmo. Aí Pedro respondeu: se é o Senhor, manda que eu desça do barco e vá sobre as águas dele contigo. Isso é fé, irmãos, isso é crer, isso é extraordinário. Qual foi o homem na história da humanidade que teve fé para pedir a Jesus para andar sobre as águas? Só Pedro. Aí Jesus disse: vem.
ele já desceu do barco e foi embora. Mas quando esse mesmo Pedro, que tem fé para andar sobre as águas, os ventos começam a vir contrário a ele, aí ele começa a olhar para os ventos, aí tem medo e começa a afundar. E quando ele começa a afundar, ele só tem um negócio a fazer: Jesus, me socorre. Aí Jesus pega ele pela mão, sai andando com ele para o barco. E olha, eu acho lindo isso de Jesus. E quando eles vão andando, irmãos, para o barco, Jesus olha para Pedro assim e faz: por que temer esse homem de pequena fé? E quando eles vão para o barco, ele não fala isso do barco, ele fala antes de subir o barco. Pode prestar atenção nele. Porque tivesse medo, homem de pouca fé. Aí ele sobe para o barco. Quando ele sobe para o barco, a tempestade para. O que é que Jesus está dizendo? Porque temer esse homem de pequena fé? Era só ter vindo comigo, a gente vinha para o barco e a tempestade, o vento ia se acalmar. Mas como ele oscila, irmãos, em suas atividades, do seu jeito de ser, teve medo e foi afundando. E às vezes não acontece isso com a gente. Sim ou não? Acontece às vezes isso com a gente. Terceiro, é interessante, no dia da ceia, Jesus está ali para cear com eles, e eles começam a discutir quem é maior entre eles. Aí Jesus toma o primeiro cálice, para ali no Lucas, quem vai dizer isso para a gente, Lucas 22. Antes de tomar o segundo cálice, ele pega uma toalha, tira as suas vestes, coloca a toalha no braço e vai lavar os pés aos discípulos. Quando Pedro vê isso, diz: jamais eu deixarei o Senhor lavar meus pés. Pedro conhece, irmãos, a cultura. Pedro sabe que a função de lavar pés não é de senhor, é de escravos. Pedro conhecia isso. Ele disse: jamais eu deixo o Senhor lavar meus pés. Aí Jesus vai dizer para ele assim: Pedro, o que eu faço agora tu não entendes, mas depois tu vai saber. Se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Aí ele não queria que Jesus lavasse os pés, mas quando Jesus disse: se eu não lavar os pés, tu não tem parte comigo, ele disse: então não lava só os pés não, aproveita, lava a cabeça, as mãos também, lava tudo. Aí Jesus disse: não, Pedro, quem já está limpo não precisa tomar banho de novo, é só lavar os pés. Louvado e agradecido é o nosso. Ele vai de novo de 9 a 90 ligeirinho. De 90 a 90, rapidinho ali em quarto lugar. Quando Pedro é selecionado, porque é bom a gente entender isso, Jesus tinha muitos discípulos, muitos. Paulo vai dizer que era aproximadamente 500 no dia da transfiguração, no dia da ascensão aos céus. Lucas vai dizer que era aproximadamente 120 no dia de Pentecoste. Mas desses todos, Jesus escolheu 12 apóstolos. Dos 12, 3 ele sempre chamava em particular. Quem? Pedro, Tiago e João. Pode olhar. E Jesus vai orar no Getsemane. E Jesus chama quem? Pedro, Tiago e João. Por 3 vezes Jesus ora e quando volta Pedro está dormindo. E Jesus disse: Pedro, não conseguisse vigiar comigo nenhuma hora. Perceba que ele não fala com Tiago e João, ele fala com Pedro. Nenhuma hora pudesse vigiar comigo. Dormiu 3 vezes em uma oração que Jesus fez. Mas outro dia, Jesus chama os mesmos 3 para subir ao monte. E quando ele sobe ao monte, Jesus se transfigura-se. E quando ele se transfigura-se, aparece Moisés e Elias. Sabe o Pedro que dormiu no Getsemane? Está agora de pé olhando e dizendo: Senhor, bom é estarmos aqui. O que dormiu no culto do Getsemane, agora está dizendo: como está no culto do Monte da Transfiguração. E é tão bom isso, que se o Senhor permitir, a gente vai fazer 3 tendas. Faz logo uma para Moisés, faz uma para o Senhor, a ordem é essa, faz uma para ti, primeiro Jesus,
depois fazemos uma para Moisés e outra para Elias, na sequência, Jesus, Moisés e Elias. Graça, lei e profetas. Profeta e lei aponta para Jesus, e Jesus é a graça que a lei e os profetas apresentavam. Aí ele está dizendo, se o Senhor quiser, a gente faz uma tenda para os profetas, a gente faz uma tenda para as leis, a gente faz uma tenda para a graça, a gente só não quer sair daqui. É assim ou não é? Você crê? Eita, Jesus é doutrina, eu não sou João. Não é assim, tem culto que tu não quer nem ir para casa, aí no outro culto nem vem. Tem culto que não quer nem ir para casa, aí no outro culto já não vem. Getsemane da vida e o monte da transfiguração da vida. Diga aí, parecemos ou não com Pedro? Parecemos ou não com ele? Mas vamos seguir aqui. Certo dia, Jesus quis saber como é que estava o conhecimento das pessoas a respeito dele. Irmãos, pelo amor de Deus, não aceite ninguém dizer que Jesus estava procurando popularidade aqui. Jesus não é popstar. Jesus não está procurando seguidor para o Instagram, não. Jesus não está precisando que ninguém se inscreva no seu canal no YouTube, não. Jesus, ele quer saber aqui, isso é espiritual, obreiros. O que é que Jesus quer saber? Se o povo está entendendo a mensagem que ele está entregando. Jesus quer saber do povo se eles estão entendendo a mensagem de salvação, se eles estão entendendo a palavra que leva para os céus. Aí Jesus chama os 12 e diz assim: quem diz os homens que eu sou? Aí eles dizem, né? Uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é um dos profetas. Tranquilo? Aí Jesus estreita a pergunta e diz: mas vós, o que dizeis que eu sou? Porque o povo lá está entendendo de mim, eu já tenho uma visão aqui. E vocês, apóstolos, o que é que vocês entendem que eu sou? Aí faz um silêncio. Quem é que vai responder? Quem é que responde? Pedro. O que é que Pedro responde? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus dá um elogio a Pedro, não é, irmão? Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus te revelou. Aleluia. Pedro recebe uma revelação de Deus direto no céu. Aí Jesus elogia. Aí eu abro um parênteses aqui: cuidado com elogios. É a Bíblia que diz, não sou eu não. Estou só reprisando o que a Bíblia diz: cuidado com elogio. Nunca viu alguém cair por causa de crítica? Não, cair por causa de elogios. Porque depois de elogios se acha. Aí já se acha mal que os outros, já não pode sentar com os outros, já não todo diferente do que agora é o cara. Na crítica a gente volta e fica triste, né? Rapaz, eu pensei que estava tão bem. Pensei que estava tão legal aí, de repente uma crítica dessa faz a gente pensar umas 3 noites em casa. Pensando. Aí cuidado com esses elogios. Jesus, olha, Pedro glorifica a Deus, irmãos, ali no momento. Pedro faz uma declaração que Jesus disse: é isso mesmo, eu sou o enviado de Deus mesmo. Maravilha. Aí Jesus elogia Pedro e começa a dizer: olha, é necessário que o Filho do Homem seja entregue, vai ser traído, vai padecer, vai ser julgado, vai ser condenado à morte de cruz. Aí Pedro, irmãos, chama Jesus à parte. Quando eu leio isso, eu fico admirado demais, porque logo após Jesus ter dito a ele que ele era bem-aventurado, muito feliz na declaração que fez, que fosse muito bem na resposta que desse. Aí Pedro, logo em seguida, Jesus está falando do que vai acontecer com ele. Aí como que Pedro, permita aqui, coloca a mão assim no ombro de Jesus e faz: Jesus, sai aí um pouquinho perto desses outros aí, por favor. Entenda aí o negócio aí, estamos dois aqui agora. Vem aqui. Jamais isso vai acontecer contigo. Deixa eu falar esse negócio.
Ele começa a repreender Jesus, irmão. Aí Jesus diz: para trás de mim, Satanás. O Pedro, que acabou de receber uma revelação de Deus, empresta a boca para que o diabo fale através dele, querendo tirar Jesus da cruz, querendo desviar. Irmão, Jesus vai dizer: tu não entende dos planos espirituais, tu só entende das coisas de homens, tu não sabe qual a minha missão, tu não sabe o que eu vim fazer. Olha só, é aquele, oh meu Deus do céu, é aquele que glorifica, irmão, mais lá fora. E a gente vai encontrar Pedro nessa variante várias vezes. Nós vamos encontrar Pedro variando nesse negócio por algumas vezes. Quando Jesus disse que ia ser entregue naquela noite, sexto lugar aqui, e eles iriam se escandalizar, e o pastor ia ser preso, e as ovelhas iam ficar dispersas, e todos eles iriam se escandalizar. Aí Pedro diz assim: Senhor, pode ser que todos esses aí se escandalizem, eu não. Aí Jesus digo: Pedro é cruel, cara. Jesus olha para ele e diz: Pedro, hoje tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Sabe o que é que Pedro diz? Eu estou pronto para ir até a morte contigo. Eu estou pronto para te seguir até a morte. E ele é influenciador, porque o texto vai terminar dizendo assim: e os demais discípulos disseram a mesma coisa. Ele influenciou logo o colégio apostólico. Ele disse: eu estou pronto para ir até a morte. Os outros disseram: nós estamos com ele. Irmãos, é interessante, permite eu dizer isso, na igreja Pedro está dizendo assim: jamais eu te negarei, jamais eu vou te escandalizar, jamais eu vou te deixar. Na igreja eu estou pronto até ir à morte contigo, se for necessário eu vou contigo até a morte. Mas naquele mesmo dia, irmãos, lá no meio dos incrédulos, naquela mesma noite daquele dia, lá no meio dos ímpios, Jesus está sendo julgado e Pedro está em volta de uma fogueira e está negando Jesus por 3 vezes. O mesmo Pedro que estava pronto para ir até a morte, agora está negando Jesus. E tem algo interessante aqui, porque só Marcos vai dizer isso, que na terceira vez que ele nega, ele usa uma palavra, irmão, chamada imprecar. Essa palavra imprecar, do termo grego anatematizo, usada por Marcos para dizer do relacionamento ou da ideia de amaldiçoar ou declarar algo sob a penalidade de maldição divina. Vocês sabem o que é que isso quer dizer? Que Marcos está dizendo que Pedro começou a concordar com o castigo e a maldição que Jesus queria receber. Pedro começou a amaldiçoar, concordar com o que estava acontecendo. Nesse exato momento, Jesus vai passando e fixa os olhar nele, olha, ou fica olhando Jesus para Pedro, não é isso? Pedro entende e sabe que está no lugar errado. Aí a Bíblia vai dizer que ele tem ali uma tristeza, ele chora, depois diz que ele se levanta e sai e chora muitíssimo. Mas por quê? O Pedro que disse que jamais negaria, podia ser que os outros apóstolos deixassem, poderia que os outros apóstolos se escandalizassem, ele jamais. Ele estava pronto para ir à morte. Ele se encontrou agora no lugar de acusador, dizendo que Jesus era merecedor daquela maldição sobre ele. Que Pedro inconstante nós temos aqui. Em sétimo lugar, quando Jesus o
chama para ser pescador de homens. Lembra o texto que a gente leu, 5:10 de Lucas, quando Jesus o chama para ser pescador de homens? Não temas, a partir de agora serás um pescador de homens. Jesus morre, ressuscita, e no domingo Jesus aparece aos 11 apóstolos, porque Judas já não está mais ali. Só que quando Jesus chega no meio deles, Jesus diz assim: Pai seja convosco. E eles se assustam, eles não tenham medo, sou eu mesmo. Vejam, não tem carne nem osso. Tem alguma coisa aí para comer? Pão e um favo de mel. Pronto, se alimentou e foi embora. Quando Jesus vai embora, Tomé chega. Quando Tomé chega, diz bem assim: os apóstolos dizem, o mestre esteve aqui. Aí Tomé disse: acredito não. Eu só acredito se eu ver. Se eu colocar o dedo na ferida das mãos e a mão na chaga que foi feita do seu lado, aí eu acredito. O texto vai dizer que 8 dias depois eles estão reunidos e Jesus coloca no meio deles de novo: Pai seja convosco. E agora Tomé está presente. Aí Jesus vai até o da Tomé, diz: Tomé, coloca o dedo aqui, coloca a tua mão aqui do meu lado. Não, Senhor, não precisa, eu creio. Tomé, porque viste e creste, bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. E essa frase de Jesus é interessante, porque está apontando para o passado e está apontando para o futuro. Passado, os antigos da lei que creram sem ver, que creram nele sem ver, aguardando a promessa chegar, e estava apontando para o futuro, estava apontando para mim e para você, que a gente não viu Jesus, mas cremos nele. Aí Jesus está dizendo a Tomé: bem-aventurados que não viram e creram. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Jesus sai e não fala nada com Pedro. O relato bíblico vai dizer para nós que Jesus vai passar 40 dias na terra. Esse é o 8º dia, e ele vai passar mais 40 depois da ressurreição, mais 32, né, para completar os 40. E o relato bíblico não vai dizer que ele teve uma palavra com Pedro. Uma palavra sequer. Quando a gente vai para João capítulo 21, a gente vai ver que eles estão reunidos. E no versículo 3, no capítulo 21, Pedro vai dizer assim: vou pescar. Lembra de Lucas 5:10? A partir de agora serás pescador de homens. Aí no capítulo 21 de João, versículo 3, ele está dizendo: vou pescar de novo, vou atrás dos peixes. E ele, irmão, volta a dizer, é influenciador, porque ele leva mais 6 apóstolos com ele. Mais 6 apóstolos se levantam e vão pescar com ele, e vão passar a noite pescando, mas não pegam nada, porque quem Deus chamou para pescar homens, se meter a pescar peixe no mar, vai voltar sem nada. Se Deus chamou para pescar homens, não adianta inventar qualquer outra coisa, porque não vai funcionar. A tua chamada é para pescar homens. Louvado e agradecido é o nome do louvor, seja de Deus, seja através do louvor, seja através da pregação, seja através da evangelização, seja através do testemunho, mas ele te chamou para pescar homens. Jesus se coloca na praia e fica esperando, Eliseu. Aí lá vem Pedro com os 6, trazendo os barcos sem nada. E eu acho bonito, Daniel, que Jesus dá um grito, que eles estão, se não me falta a memória, 200 metros da margem da praia. 100 metros, obrigado, João, 100 metros da margem da praia. Aí Jesus grita: tem alguma coisa para comer? Pegamos nada, não mandei vocês pescar. Se vocês estivessem fazendo minha obra, eu supria tudo, não faltava nada. Mas como vocês se desviaram do que eu mandei, começa a faltar o negócio. Se desvia
começa a não dar certas coisas. Aí Pedro está lá no barco, aí João olha para Pedro assim e faz: Pedro, é o mestre. Aí a Bíblia diz que Pedro estava nu, mas é titânio, ele era no 100% não, viu? Não era para ele do nudismo não. Aí ele cinge-se, e alguns teólogos dizem que ele cingiu com a água, pulou dentro da água, não, o texto diz que ele cinge-se e pula na água. E ali os barcos vão para a praia, e Pedro era bom nadador, viu? Saiu nadando até a praia. Foi metros, ligeiro. O pessoal em Pedro ele tirava no primeiro lugar, foi-se embora. Quando ele chega perto da praia, aí Jesus olha assim e diz: lancem as redes de novo. Agora lança de que lado? Direito. Aí ele lança e pega 153 grandes peixes. Quando eles chegam na praia, a Bíblia diz que Pedro sobe para o barco e começa a puxar as redes com os 153 grandes peixes. Quase que as redes se partiam. Só que quando eles chegam na praia, Jesus já está com o fogo feito, já tem peixe sobre o fogo e já tem pão ali para eles. Aí Jesus olha assim e diz: sentem e vamos jantar. Vamos jantar. Jesus convida eles para jantar. Aleluia. Mas Jesus não libera uma palavra com Pedro durante o jantar, irmãos. Só que quando eles terminam de jantar, Jesus olha assim para Pedro e faz: Pedro, levanta aí e me segue, chegou a hora da gente conversar. 40 dias depois, levanta aí, Pedro, me segue que eu tenho um negócio para conversar contigo. Aí começa a caminhar com Pedro, faz 3 perguntas, não é isso? Tu me amas, tu me amas, tu me amas. Ele responde: tu sabe que eu te amo, o Senhor sabe tudo e sabe que eu te amo. Aí Jesus diz: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. O que é que Jesus está dizendo para eles, Zezinho? Está dizendo: olha, qualquer outro já tinha descartado por fora, já não vinha mais nem atrás de você, mas eu não abro mão de ninguém não, rapaz. Eu continuo contando com você, eu não abri mão de você não, eu continuo contando com você para ser pescador de homens. Eu estou indo embora, mas tu vai ficar aí para pescar homens, tu vai ser um grande pescador de homens. Sabe por quê, irmão? Porque aquele que Jesus chama, ele prepara e dá condições de ser um ganhador de almas. Louvado e agradecido é o nome do Senhor, porque na casa do Pai não tem crente infrutífero. Todos nós somos chamados para dar fruto, e não damos frutos por causa das nossas condições, por causa das nossas habilidades, não. É Ele quem está transformando e preparando, é Ele quem está tosando, é Ele quem está arrumando, é Ele quem está dando rumo, é Ele quem está fazendo. Às vezes, irmão, deixa eu abrir o parênteses bem rapidinho aqui. Minha mãe, quando me vê pregando, ela diz assim: eu chego em casa, ela me pensa: eu não sei como é que foi isso, como é que você fala na igreja, porque tu nem falava. Eu era tão tímido que eu não falava nem dentro de casa. Era muito pouca conversa dentro de casa, então tímido que às vezes ela pergunta. Eu fico assistindo seus vídeos e fico pensando: meu Deus, como é que ele fala tanto assim? Foi Ele que mudou do jeito que Ele quer fazer com você. Foi Ele que mudou Pedro, foi Ele que preparou Pedro, mesmo Pedro cheios de alto e baixo. E a gente vacila mesmo. Quem foi de nós que não já vacilamos? Quem foi de nós? Qual foi de nós aqui que a fé agora estava lá em cima, crendo, irmão, no impossível? E tem hora que a fé não acredita nem que a água vai chegar no canto da caerne, que o moço vai abrir todos os dias. Tem hora que a gente não acredita em nada, tem hora que a gente acredita em tudo, para a glória do Senhor. Tem hora que a gente quer evangelizar e vai dizer: hoje vai aceitar a vida, e às vezes a gente olha e diz: não tem como. É a nossa fé que oscila, somos oscilamos, somos homens imperfeitos. Tem dia que a gente amanhece, ó, vou para tudo hoje. Se me chamar para expulsar demônio, eu vou. Se for para orar com o enfermo, eu também vou. Se for para evangelizar, eu vou. Mas tem dia que a gente acorda, não quer sair nem dentro do quarto. A gente só sabe dizer assim: tem misericórdia, Jesus.
Só falta cantar querendo: tem misericórdia, filho de Davi. Tem misericórdia, porque nós oscilamos, mas Ele nos conhece e Ele sabe aonde está investindo. Irmãos, por gentileza, olhe para alguém que Deus está investindo, olhe para alguém aí do seu lado que Jesus está investindo na obra, que Jesus está investindo no ministério, que Jesus está investindo para ser um ganhador de almas, que Jesus está investindo para ser um anunciador de boas novas de salvação. Olhe para esses jovens que Jesus está investindo, olhe para essas crianças que Jesus está investindo, olhe para esse ministério que Jesus está investindo, porque Ele tem um projeto para resgatar vidas e trazer os homens do pecado para a salvação. Deus está investindo em mim. Não sei se alguém mais tem fé para dizer isso aqui, mas eu, pela fé, eu digo: Deus está investindo em mim, Jesus está investindo em mim. Faz mais de 30 anos que Ele começou a investir em mim, aleluia, desde o dia 13 de novembro de 1992 que Ele começou a investir em mim. Ele começou a investir em mim, continua investindo, mesmo eu tendo um momento de altos, mesmo eu tendo um momento de baixo, mesmo eu tendo um momento de café para lá em cima, um momento dizendo não dá mais, tem momento que eu digo estou pronto, tem momento de misericórdia. Ele continua investindo, e porque Ele continua investindo, eu caminho para terminar aqui em nome de Jesus. Aleluia. Ele vai se cumprir na vida dos apóstolos e da igreja a promessa da descida do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo que havia de vir sobre eles. Ele promete em Lucas 24, 49, e ele promete em Atos capítulo 1, versículo 5 em diante. Versículo 8 ele diz: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Aí em Atos dos Apóstolos 2 ele cumpre essa promessa, porque o Espírito vem e enche todos que ali estão e dá virtude a esses crentes. E quando a gente lê Lucas capítulo de número 9 e o versículo de número 1, Jesus dá aos seus discípulos virtude e autoridade e poder. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Virtude e autoridade. Virtude é poder, né? Virtude é dinamis, explosão, né? Isso do original, mas ele dá virtude e dá autoridade. E lá no texto de Lucas vai dizer: para expulsar demônios e curar enfermos. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Mas em Atos ele vai dar virtude para eles serem testemunhas, anunciar a palavra, pregar o Evangelho, e na autoridade do Espírito Santo, na graça do Espírito Santo. Receba hoje à noite essa virtude para anunciar o Evangelho. Receba a virtude para anunciar o Evangelho, para ser testemunha. Aleluia! Quando isso acontece, a gente conhece como o dia de Pentecoste. Os homens que foram para ali começaram a questionar o que é isso. Uns se maravilhavam, outros questionavam. Esses homens estão embriagados, sendo a terceira hora do dia, 9 horas da manhã. Quem é que vai ficar de pé? Pedro. A Bíblia diz para nós que Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras.
Aí ele começa pregando, sabe aonde? Sabe aonde? Em Joel, capítulo 2. E diz: o que vocês estão vendo foi o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, sobre todos os servos, sobre os filhos. Os velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões, e sobre todos seria derramado o Espírito Santo. Aleluia. Aí ele começa a pregar o Evangelho. Quando ele termina de pregar, aqueles homens que ouviram, eles ficam maravilhados. A Bíblia diz que eles confundiram-se em seu coração, versículo 37, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens ou irmãos, o que faremos? Aí Pedro diz para eles: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo aqui é salvação. Recebereis a salvação. O que é que Pedro está dizendo? Querem receber isso aqui? Primeiro se arrependam dos vossos pecados, recebam Cristo na vida de vocês, recebam perdão dos pecados e recebam a salvação. Aí Pedro volta para o assunto de Joel e diz: e porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Sabe quantas mil almas Pedro pescou nesse dia? Sabe quantos mil homens Pedro pescou nesse dia? Jesus disse: não temais, desde agora serás pescador de homens. Aí Pedro prega a primeira vez e 3.000 almas, 3.000 homens são alcançados pela rede do Evangelho, pela rede da graça, no nome de Jesus Cristo. Mas qual o canal que Jesus usou? Pedro, aquele homem oscilante, aquele homem que ora a fé estava lá em cima, ora a fé lá embaixo, ora tinha fé para andar sobre as águas, ora olhava para o vento e afundar, ora que não queria Jesus lavando os seus pés, mas ora queria que ele desse logo um banho completo, aquele que glorificou a Deus, mas emprestou a boca para repreender a Cristo. Foi este homem que pregou e 3.000 almas aceitaram a Jesus. Sabe o que é que Jesus está dizendo para mim e para você? Eu posso fazer a mesma coisa com você. É só você deixar eu trabalhar na tua vida, é só deixar eu te preparar, que tu serás um pescador de homens. Também pelo bem. 3.000, é gente demais. Aí o maluco cultuou Eduardo e Pedro foi convidado para pregar. Quem vai pregar? Não deixar de ouvir um homem que quando prega 3.000 homens aceitam. Eu vou querer escutar quando eu prego ninguém aceita. Eu quero escutar o homem que dá fruto. Vou botar Pedro. Bota Pedro aí para pregar. Vem Pedro, prega aí. Aí Pedro começa a pregar de novo. Aí quando Pedro termina de pregar, ele diz: quem? Aí aqueles que duvidaram começaram a contar. Disseram que foi 3.000 da outra vez. Eu acho que agora tem mais. Eu vou contar. 3.000, já passou dos 3.000. 3.001, 4.001, 4.999. 5.000 homens na segunda pesca. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Sabe quando foi que Pedro parou de ganhar almas para Jesus? Sabe quando foi que Pedro parou de ganhar homens para Jesus? Só quando foi crucificado de cabeça para baixo, porque disse que não era digno de morrer igual ao seu mestre. Jesus quer que nós ganhemos almas para Ele. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. E só quem entende que Jesus conta com você para isso, fica de pé comigo, por favor. Eu quero trabalhar para meu Senhor.
Para o Senhor, não podemos chegar lá com as mãos vazias. Quantas almas poderia levar para apresentar ao Senhor? Então são aqueles que têm essa responsabilidade e que entendem que a igreja foi chamada para gerar frutos e ganhar homens para Jesus, pescar homens para Jesus. Fica com a tua mão levantada e o presbítero Leidson faz essa oração com todos nós e por todos nós, no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus maravilhoso e santo, louvamos, Senhor. Te apresentamos, Senhor, queridos teus servos que estão nesta noite, Pai, na tua presença, Senhor querido, de mãos levantadas, Senhor, compreendendo que vivemos, Senhor, um grande investimento em nossas vidas, Pai. Ah, Senhor querido, e sem dúvidas, tens investido na vida de cada um, Senhor amado, para que gere frutos, Senhor, da tua obra. Deus querido amado, capacita, nos enche da tua graça,
graça, da tua unção, Senhor, para assim ganharmos almas para o teu reino, Senhor, proclamar a tua palavra, Senhor querido, e deixar, Senhor, a nossa vida, sermos usados por ti, Senhor, para fazer a tua obra. Deus maravilhoso, nós te pedimos, Senhor querido, que dá ânimo, Senhor, a cada um de nós, dá forças, estratégias, Senhor querido, e sabedoria, para sermos usados por ti, Senhor, instrumentos em tuas mãos, Senhor, para assim, Pai querido, podermos ganhar almas para o teu reino e fazer grande o teu nome nesta terra, em nome de Jesus, o teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Primeiro a todos, uma paz do Senhor Jesus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, do nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja, agora e sempre todos digam amém.